Ainda aqui em São Paulo, a movimentação em apoio ao ex-presidente já acontece agora aqui na Avenida Paulista. Ao vivo, então, a gente vai para lá, aqui pertinho da Jovem Pan, conversar com a nossa repórter Danúbia Braga sobre o assunto. Danúbia, boa tarde. Conta pra gente como tá por aí, qual a expectativa. Oi, Bia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, já começa um movimento aqui na Avenida Paulista, que é ali um ponto alto, então, esperado dessas manifestações, né? Manifestações essas simultâneas, como você disse, em pelo menos 17 capitais estratégicas do país, em favor aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, marcadas então para este domingo, previsto para começar por volta das 2 horas da tarde. A concentração já começou por volta das 10 horas da manhã. As pessoas vão chegando, então os apoiadores vão chegando. Esse ato que é coordenado aí, batizado como Reaja Brasil, evento que tem como o ápice aqui São Paulo na Avenida Paulista, com a organização do pastor Silas Malafaia, mas sem a presença, né, de Bolsonaro, justamente por determinação de medidas cautelares do STF que proíbem a saída de casa aos fins de semana. Bom, a gente segue aqui acompanhando então toda essa movimentação. Beatriz, e claro, a gente vai atualizando, né, mais informações ao longo da nossa programação. Volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Danúbia, pelas suas informações. A gente viu então Danúbia próximo aqui ao MASP, com algumas pessoas já vestidas de verde e amarelo, como normalmente acontece em protestos aí em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui da Avenida Paulista, a gente vai para o Rio de Janeiro também acompanhar os protestos por lá. Na orla de Copacabana, o repórter Rodrigo Viga acompanha a manifestação. Viga, tudo bem? Boa tarde. Conta pra... fiquei sabendo agora que o Viga teve um pequeno problema no sinal, ele que está em cima ali de um carro com vista ali para a movimentação e para a manifestação, volta daqui a pouquinho com a gente, vai tentar recuperar o sinal. Então, antes, a gente, em vez de pular no Rio de Janeiro, vai para Brasília. Por lá, a repórter Marília Ribeiro também está acompanhando as manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e conta pra gente agora, então, Marília, como que está a situação aí na capital federal. Boa tarde. Oi, Bia, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, nós tivemos essa manifestação aqui em Brasília, ela teve a sua concentração em frente ao Banco Central, ela foi convocada aí por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, logo após ele ser alvo da Polícia Federal, de uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso. Depois dessa operação, que acabou colocando em medidas cautelares ao ex-presidente, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais, também a proibição de sair de casa entre as 7 da noite e as 6 da manhã e aos finais de semana. Parlamentares que fazem parte da base do ex-presidente Jair Bolsonaro convocaram então essas manifestações não apenas em Brasília, mas também em outros locais. Em Brasília nós tivemos a participação da deputada federal Bia Kicis, também do senador Isalci Lucas, também estava prevista a presença aí da senadora Damares Alves. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que recebe o apoio não apenas de Jair Bolsonaro, mas de toda a sua família para poder concorrer ao governo do DF nessas próximas eleições, ela não compareceu a este ato que aconteceu no Distrito Federal. Nas imagens que a gente pôde acompanhar, Bia, muitos aliados, pessoas que fazem parte ali da área ali de Jair Bolsonaro, pediram que essas medidas cautelares pudessem ser derrubadas e também pediram a saída de Alexandre de Moraes do STF e também a saída do presidente Lula do comando, né, sair da presidência da República. Essa manifestação ainda acontece, mas ainda com pouco movimento aqui em Brasília, mas a ideia é de que seus aliados façam mais manifestações ao redor de todo o país para poder pedir a liberação de Jair Bolsonaro, para que ele tenha essas medidas cautelares, que elas possam ser suspensas. Bia? Obrigada, Marília. A gente conta então com você para qualquer novidade, a gente te aciona por aí. Os nossos repórteres continuam posicionados então em pontos aí de diversas capitais para a gente seguir acompanhando então essas manifestações. Inclusive, a gente estava tentando contato mais cedo com o Rodrigo Viga lá do Rio de Janeiro, perdemos, mas agora parece que nós recuperamos. Viga, tem uma dificuldade de sinal por aí, acho que até de me ouvir bem. Conta pra gente como tá a situação por aí. Tô vendo que você tá em cima de um carro de som, me parece. Boa tarde.
É isso, Manfredini. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. As palavras talvez não reflitam bem aquilo que estamos vivendo, o que está acontecendo aqui em Copacabana. Vou deixar nas imagens do nosso cinegrafista Rodrigo Tessari, que vai mostrar como está repleta aqui a orla de Copacabana. Eu diria que temos milhares de pessoas. Esse prognóstico não vai ser feito pela Polícia Militar nesse domingo, mas temos milhares de pessoas com a camisa do Brasil, nas cores do Brasil, da seleção brasileira, faixas, cartazes. Aqui do alto do carro de som tem uma visão bastante ampla, bem panorâmica da quantidade de pessoas aqui em Copacabana. Inclusive, alguns que estão subindo aqui nesse carro de som para ter espaço de voz, espaço de palavra, se disseram de alguma forma surpresos com essa concentração de pessoas. Está vendo um lado aqui da praia de Copacabana, bem na altura do posto 5, mas o outro lado também está repleto de pessoas que vêm aqui com uma espécie de cardápio de demandas e de reivindicações. Primeiro, a anistia daqueles que estiveram no 8 de janeiro. Também que caem as medidas restritivas envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E há ataques mais diretos e direcionados, Manfredini, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, representantes do Supremo Tribunal Federal e ao governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O evento começou por volta de 11 horas da manhã. Nós temos políticos municipais, políticos regionais. Aqui no alto do carro de som consigo ver alguns deputados federais, o ex-ministro Pazuello, o deputado Luiz Lima, que fez um discurso inflamado agora há pouco do alto desse carro de som. Está aqui também o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o deputado federal Alexandre Ramagem, vereadores da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades. Acho que o ponto alto, o grande momento vai ser o discurso de daqui a pouco do senador Flávio Bolsonaro, que promete também uma manifestação bastante inflamada, incisiva, mediante a todo esse momento, a todo esse ambiente que nós estamos vivendo. O ato vai terminar daqui a pouco, no começo da tarde, mas o que chama a atenção realmente é a grande concentração de pessoas aqui em Copacabana nesse 3 de agosto, mais até do que muita gente esperava, ou em relação a outros atos que aconteceram mais recentemente aqui mesmo na Zona Sul do Rio de Janeiro. E olha que Rio de Janeiro com sol sempre tem a concorrência, as imagens mostram, da praia, mas com certeza, indubitavelmente, tem muito mais gente aqui na orla, no calçadão de Copacabana, nas faixas de rolamento, do que na faixa de areia curtindo esse domingo de sol aqui no Rio de Janeiro. Muita gente, como eu disse, pessoas vestidas com a camisa da seleção brasileira, de verde e amarelo, carregando faixas e cartazes. E, é claro, ataques bem direcionados ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e representante do Supremo Tribunal Federal, minha cara Manfredini. Pois é, inclusive enquanto o Viga falava, dava para ouvir ali os discursos, o nome do ministro Alexandre de Moraes. Atrás do Rodrigo Viga tem uma bandeira também com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Viga, obrigada pelas suas informações. A gente te espera com qualquer novidade, pode nos acionar aqui nessa edição do Fast News. Então, os protestos em Brasília começou mais cedo, né? Já no finalzinho. Aqui em São Paulo ainda vai começar por volta das 2 horas da tarde. Ali no Rio, como a gente ouviu o Viga, por volta das 11 da manhã começou. Os discursos estão acontecendo neste momento. E aí, para isso, agora para a gente discutir esse cenário em diversas capitais, eu chamo o nosso comentarista de novo, Rodolfo Maris. A gente viu agora um movimento ali maior, principalmente no Rio de Janeiro, né, Rodolfo? Havia uma preocupação de movimentos mais esvaziados, porque em junho foi um pouco menor a movimentação em torno de manifestações do ex-presidente e porque alguns governadores acabaram não comparecendo neste domingo. É o caso do Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, que está passando por cirurgia, Caiado e alguns outros que desmarcaram. Mas o que dá para a gente analisar disso até agora, né? Juntando essas informações de alguns que desmarcaram com essas imagens que a gente tem visto dos nossos repórteres.
Olha só, Beatriz, sua pergunta é muito importante, porque você colocou aqui na sua oração que em junho a manifestação ela teve um teor menor de público. E de fato, porque até então o ex-presidente da República, Bolsonaro, não estava sofrendo essas sanções por parte do STF. Agora nós temos um cenário totalmente diferente. Nós temos essas sanções do ex-presidente estar com tornozeleira, praticamente preso em regime domiciliar, e nós temos também os tarifaços vindo lá do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o povo na rua está muito bem afirmado sobre o artigo 220 da nossa Constituição Federal, que dispõe da livre manifestação do pensamento. Ou seja, essas manifestações, elas são de fato lícitas, não há nada de anormal nisso. O que vale lembrar é que esse povo precisa saber o que eles estão pedindo, saber de verdade, porque o que vai fazer a diferença para um atual governo e para um possível governo de direita lá na frente é o voto em 2026.